projeto, tudo começa partindo do princípio do escopo do projeto em si, ou seja, partindo do princípio em que você gera um termo de abertura. E o termo de abertura, por sua vez, joga para dentro do processo de planejamento. E é nesse processo de planejamento que você vai precisar trabalhar. Observem aí que vocês estão vendo, basicamente, os 5 grandes processos de gestão de projeto, que é, primeiro processo, a iniciação, segundo processo, o planejamento, o terceiro processo, a execução, né? E o processo que, digamos, coordena tudo o que está acontecendo nesses 2 processos anteriores, que no caso é planejamento e execução, é o processo de controle e monitoramento, né? A gente também faz e fica verificando o tempo todo o que precisa alterar, o que precisa ajustar e etc. Né? Cada um desses processos, gente, vocês estão identificando ali com uma letrazinha que está ali no canto superior do processo, mostrando aqui, ó, tá? Ele aqui se enquadra entre os vários os requisitos que você precisa seguir em relação ao projeto. Então, eu tenho uma legenda aqui embaixo, que eu coloquei para facilitar para vocês, né? Tá? Então, isso aqui são os documentos que serão gerados. Você gera um documento de integração, de escopo, de tempo, de custo, de qualidade, de recursos humanos, comunicação, risco e suprimento. Né? Cada um deles são devidamente identificados ao longo do processo em si. Então, você está na parte de escopo, que é a parte já de planejamento, onde nós vamos trabalhar o planejamento de escopo e vamos fazer esse detalhamento. Né? O planejamento nasce do detalhamento. Esse detalhamento, por sua vez, visa definir as atividades e criar o planejamento de custos. Esse planejamento de custos, ele deriva para outros 2 processos, que é a estimativa de custo e a estimativa de duração das atividades. E aqui, é claro, ele vem lá, ele precisa que você tenha a definição das atividades, que nada mais é do que a sequência dessas atividades. Então, esses 2 conjuntos aqui, né, eles são importantes para você definir o custo. Que, por sua vez, aqui também eu já expliquei para vocês anteriormente, gera o desenvolvimento do cronograma, é aqui que nasce o cronograma, e partindo da estimativa de custo, eu já tenho aqui o planejamento da gerência de riscos, eu preciso trabalhar a parte de risco, que gera, obviamente, o desenvolvimento do Project Charter, né, que daqui a pouco eu já mostro para vocês isso aqui, né, e o orçamento dos custos. E, para isso, nós usamos uma série de outros facilitadores que fazem a integração do que ocorre entre o planejamento e aquilo que vai ocorrer na execução. E como é que eu controlo tudo isso aqui, está aqui no processo, são os processos controladores, né? Que é como analisamos e verificamos como está o andamento de cada atividade que você definiu no seu projeto. Então, vamos lá. O plano do projeto, ele é composto, basicamente, ele é composto de alguns itens. Um deles é o termo de abertura, que vocês estão fazendo. O próximo é a estrutura analítica de projeto, o EAP, ou WBS, como é conhecido em língua inglesa. O pessoal, quase a maioria dos projetistas, eles gostam mais de tratar o EAP como WBS, tá, gente? Mas os 2 são exatamente a mesma coisa, tá? A nível só muda a nomenclatura, tá, gente? A nomenclatura que muda, mas o processo em si, o resultado em si disso aí, basicamente é o mesmo, né? Organização do projeto, o cronograma de marcos, as interfaces, a análise de risco do projeto e, claro, nossas planilhas, nossos planos de monitoramento. Então, isso compõe, basicamente, é o que compõe o plano do projeto, né? Lembrando aqui para vocês, tá? Desse conjunto aqui que vocês estão vendo, nem todos vocês vão entregar, vocês farão apenas alguns daqui e alguns outros que não está aqui, que nós vamos incluir também, né? Início de um projeto, né? Então, vocês já sabem que os projetos são um meio de organizar atividades que não podem ser abordadas dentro dos limites operacionais normais de uma organização, no caso aí, limites técnicos e financeiros, né? Portanto, ele serve para você tratar uma unidade específica baseada em cima de metas dentro de uma organização.
Os projetos são frequentemente utilizados como um meio de atingir o plano estratégico de uma organização, e aí seja a equipe do projeto formada por funcionário da organização ou por um prestador de serviço contratado, tá? Então, no nosso caso, nós estamos simulando um caso em que nós estamos cooptando todos os especialistas necessários para montar esse projeto, ou seja, cada um de vocês são especialistas em uma área específica, né, dentro de uma área específica, que são necessárias para desenvolver esse projeto, né, parte desse princípio aí. Né. Claro que isso aqui vocês já viram, né, num outro momento também. Né. O planejamento do projeto, né, nada mais é do que planejar e analisar e detalhar as melhores alternativas para alcançar um determinado objetivo. Né. Porque existem várias maneiras de se fazer, mas qual a melhor? Qual é que vai permitir com que você preste um serviço de qualidade ou entregue um produto com qualidade? Né? E entre essas várias alternativas, esses vários métodos, você vai escolher um que você vai adotar ao longo desse planejamento. Planejar e definir é refinar os objetivos, gente, é traçar o caminho para que vocês possam alcançar cada uma das suas metas, cada um dos seus objetivos. E, claro, para isso, você precisa lançar mão de um bom planejamento. E um bom planejamento, ele leva em consideração que você precisa planejar de forma eficiente seu tempo, contratar as pessoas certas, definir uma forma de comunicação adequada para o seu time e, claro, você precisa organizar um plano de previsão de riscos. Tá? Contornando essas etapas em si, isso vai permitir com que vocês tenham um bom plano de projeto, um bom planejamento no projeto, ele tem todas as chances de dar certo. Certo? Gente, só um minutinho, eu vou... Pronto, gente, estou voltando já. Né? Bem, então, o planejamento de projeto, ele passa por etapa. A primeira etapa é a etapa de inicialização, iniciação. E essa etapa vocês já estão fazendo. É quando a iniciação nada mais é do que esse termo de abertura que vocês estão fazendo. Ele autoriza o projeto, ele empossa o líder, ou seja, vocês devem estar escolhendo quem é que vai liderar a equipe de vocês, né? Portanto, é aqui que é definido o empoderamento desse líder, dizendo para ele tudo aquilo que ele pode, o que ele não pode fazer, até onde vai os limites de autoridade dele, né? Então, isso é definido aqui. A próxima etapa é a etapa de planejamento. Aqui você refina os objetivos e detalha melhor o caminho de como você vai alcançar tudo aquilo que você planejou, né, para o seu projeto. Logo em seguida do planejamento, você vai para a execução. A execução já é a fase da ação de tudo aquilo que você planejou na etapa anterior. É quando eu realmente vou começar a fazer. E é nessa etapa que a gente inicia o monitoramento e o controle. É aqui que eu vou medir, vou monitorar o meu projeto, eu vou identificar as variações do que ocorreu, sobre aquilo que eu planejei, quais foram as ações que eu tomei, caso alguma coisa, eventualmente, tenha dado fora, né, daqueles parâmetros que eu defini como o ideal, tenha dado errado, eu preciso traçar uma forma de como corrigi-los ao longo de sua execução para que ele seja feito de forma eficiente e eficaz, né? E, claro, o encerramento, você não encerra um projeto a partir do momento que você termina a execução. Né? Como nós vimos também, né, nas aulas anteriores, você vê que o monitoramento, ele é que determina quando o projeto formalmente é encerrado. Portanto, a etapa de encerramento
ele formaliza a aceitação do produto, o serviço ou resultado e conclui o projeto de forma bem organizada. Bem, para isso, gente, o líder, ele é importante. O líder que vocês vão escolher é aquela pessoa do qual você sente confiança, né? Ou, no caso aí, ou normalmente o grupo escolhe, aliás, normalmente eu não diria dessa forma. O líder normalmente é contratado pelo stakeholder, normalmente o patrocinador, que delega poderes para que esse líder possa coordenar essa equipe, a fim de que esse projeto chegue a seu final de forma bem objetiva, né? E entregue um produto ou serviço de qualidade. Então, esse líder, ele é o cara que sabe se articular com o grupo. Eles têm um bom poder de negociação, né? Ele é um cara que é motivador. Claro, gente, como vocês já conhecem, a motivação ela não parte do princípio de alguém dizer para você que alguém vai motivar você. Você precisa estar motivada, mas é possível eu motivar alguém pelo meu exemplo. Então, o líder, ele precisa ser motivador porque ele não manda, ele lidera. Partindo desse princípio, então ele se torna uma pessoa que você quer seguir, uma pessoa em que ele é o seu exemplo. O líder, ele é o cara, eu diria para vocês que em projeto ele é o cara que sabe, vai ter sempre a resposta para qualquer problema que possa acontecer do âmbito do projeto. Portanto, ele é o cara que organiza tudo, ele sabe distribuir de forma correta cada uma das atividades que precisam ser executadas ao longo do projeto. Tá? Então, ele sabe. E as pessoas que recebem essas atividades, por sua vez, elas ficam felizes em receber aquele papel. Né? Eu diria que aquele empoderamento, quando é o caso, de gerenciar outras equipes, enfim. Né? Então, ele é o cara que sabe exatamente quem tem a potencialidade de desenvolver o quê. Né? Não esquecendo que o líder, ele está nesse momento, veja bem, ele está nesse momento liderando um time. Né? Não considere jamais que você é o único que sabe tudo. Em projetos, todos sabem alguma coisa. Então, de certa forma, você compartilha seu conhecimento com o grupo. E, gente, sobre compartilhamento de conhecimento, muitos colegas em projetos, em experiências que eu tive anteriormente, trabalhando com coordenação de projeto, muitos colegas acham que pelo fato de eles ensinarem alguma coisa para alguém, para um dos membros da equipe, acha que essa pessoa vai aprender muito e daqui a pouco vai substituí-lo ou tomar o seu lugar. Eu diria para vocês o seguinte, gente: conhecimento, habilidades, elas são suas, você não as dá a ninguém. Como elas são suas, não importa para quantas pessoas você vai ensinar digamos, aquela mesma atividade, só você tem a forma ímpar de executar aquela atividade. Então, ela é sua. A pessoa até aprende, mas ela vai aprender e fazer de uma forma diferenciada de você. Portanto, não tem nenhum risco, né, de você passar o conhecimento adiante para essa pessoa depois, digamos, se desenvolver melhor, que se ela fez isso pelos próprios esforços que ela desenvolveu ao longo da sua aprendizagem, né? Que é o nosso caso aqui nesse primeiro momento, tá, gente? Então, a gente espera, né, principalmente nós, professores, nós esperamos sempre que os nossos alunos, eles, a partir do conhecimento que transmitimos para cada um de vocês, que vocês consigam desenvolver e desenvolvam melhor ainda o papel, né, do qual vocês estão aprendendo nesse dado momento. E é isso que a gente espera dos nossos liderados, né, que eles simplesmente sejam pessoas que gostem de passar obstáculos.
Tá? Então não tem nenhum problema, pode ensinar à vontade e não se preocupe, você não perderá seu conhecimento por isso, muito menos você ficará sabendo menos. Muito pelo contrário, gente, se aprende mais ensinando. Bem, então, nesse primeiro momento, eu quero apresentar um dos facilitadores, porque eu falei para vocês, olha, gente, a partir de agora, o próximo documento que vocês vão fazer, ele vai exigir que vocês utilizem um facilitador. E esse facilitador que eu vou apresentar para vocês se chama-se mapa mental. Eu creio que alguns de vocês já tiveram experiência com mapa mental, pelo menos eu espero que alguém já tenha tido, mas caso não tenha tido nenhuma experiência, não tem problema também. Vocês aprenderão agora a conhecer um pouco sobre o mapa mental, aprenderão como é que funciona o mapa mental, tá? Porque mapa mental, gente, eu trato esse facilitador como uma ótima ferramenta para desenvolvimento de projeto, porque diferente das técnicas de reunião, como brainstorm ou como reunião facilitadora, enfim, outros modelos que existe, né, para você extrair determinado conteúdo das pessoas que você dirige, o mapa mental é legal porque você vai desenhando as ideias. À medida em que as pessoas vão dando a ideia, vai criando, você já vai desenhando, né, diretamente. Né? Então, vou apresentar. Primeiro, eu vou apresentar o conceito do mapa mental. Logo em seguida, eu vou apresentar uma ferramenta, um software, que proporciona a vocês a criarem mapa mental. Esse mesmo software vai permitir que vocês gerem um mapa EAP, porque o nosso mapa mental, partindo do nosso mapa mental, nós podemos fazer ou gerar o mapa EAP, né? Os dois, um vai facilitar a criação do outro, tá? Então vamos lá. O que é um mapa mental? Mapa mental nada mais é do que um diagrama usado para representar, olha que interessante, palavras, ideias, tarefas ou itens ligados a um conceito central. Ora, o projeto ele parte de um princípio que vocês estão desenvolvendo ideias, né, em cima de um tema central. Portanto, olha, uma ótima ferramenta, né? Ele é disposto radialmente em volta deste conceito, portanto, você tem um conceito central e, através dele, começa a irradiar ideias de como conseguir fazer com que aquilo ali se torne concreto, né? Ele é um diagrama que representa conexões entre porções de informação sobre um tema ou uma tarefa. Pronto, exatamente isso que é projeto. Os elementos, eles são arranjados intuitivamente de acordo com a importância do conceito. Eles são organizados em grupos e ramificações ou áreas, gente. Portanto, é o que nós precisamos para trabalhar mapa mental. Ora, esse mapa mental aqui rudimentar, que foi feito em cima daquele termo de abertura que nós montamos semana passada, que eu mostrei o exemplo da semana passada para vocês. Tá? É um diagrama, gente. Ele mostra como se fosse um diagrama. O legal disso aqui é que eu posso montar da forma que eu quiser. Tá? Então, pela representação das informações e suas conexões de uma maneira gráfica, radial e não linear, o mapa mental estimula a imaginação, o fluxo natural das ideias, as ideias ficam livre de rigidez, sem aquela... aguarda aí que eu vou anotar. Não existe isso, eu simplesmente vou deixando a coisa acontecer. Quando vocês estão trabalhando o mapa mental, e aí uma recomendação ao líder, nunca interrompa a linha de raciocínio de qualquer membro da equipe de vocês. A partir do momento em que uma pessoa está falando, as outras devem ouvir. Estão me entendendo? Ouça. Se tem alguém falando, ouça. Gente, o nosso cérebro, ele divaga bastante. Num dado momento você está pensando numa coisa, no momento seguinte já está pensando em outra. E tudo isso ocorre de forma aleatória, sem nenhuma associação em relação a uma coisa a outra.
Se uma pessoa tem uma determinada ideia e ela quer falar, deixe ela falar. Não interrompa, não diga que aquela ideia é repetida, que alguém já pensou de outra forma. Não. Se acalma, gente. Tá? Coisa mais importante nesse exato momento em que você está criando o mapa mental é permitir com que a pessoa possa falar toda a ideia que lhe vem à cabeça. Ah, mas é bobagem. Anotem todas as bobagens. Vocês vão ver que no final, até essas bobagens se tornou relevante para a montagem do contexto daquilo que vocês estão almejando como objetivo. Né? Ela processa melhor, memoriza e relembra mais facilmente informação que combina palavras, número, ordem, sequência, cores, imagem, dimensão, símbolo, ritmo visual. Então, o mapa mental ele é, né, uma ferramenta facilitadora que ela não se importa da forma nem como as coisas estão acontecendo. Você simplesmente tem que deixar a coisa fluir. Né? Ele é usado para gerar e visualizar, estruturar e classificar as ideias como ajuda na pesquisa e organização de informação, né? Para planejamento de projetos, que é o nosso caso, campanhas, cursos, livros, artigos, entre outras tarefas. Olha, gente, o mapa mental, ele não serve só para projeto, ele serve para arranjo de ideias para qualquer outro serviço que você queira estar fazendo. Vamos supor que agora vocês resolveram trabalhar no TCC de vocês. Vocês sabem o que vocês querem alcançar, mas não sabem como. O que eu faço, então, para me descobrir tudo o que eu preciso fazer nesse meio tempo? Usem o mapa mental. Eu tenho a ideia central e, a partir daqui agora, eu vou começar a planejar, a pensar o que eu preciso fazer para que aquilo ali se concretize. Né? Por isso, ele é um dos caras que é muito utilizado para a solução de problemas e para a tomada de decisão. Né? Portanto, o mapa mental é uma excelente ferramenta. Né? Ele apresenta muitas vantagens sobre as anotações de forma de lista. Anotações de forma de lista são aquelas que vocês utilizam, que a pessoa vai falando e vocês vão montando ali em formato de ata, né? Vai anotando ali tudo que a pessoa está falando, né? Então, ou as ideias principais que as pessoas vão falando. Tá? Então, ele substitui, não tem necessidade mais disso. A ideia principal é definir com mais clareza, né, e colocar no centro do gráfico. A importância relativa de cada ideia é claramente indicada. Quanto mais perto do centro, mais importante. As conexões entre os conceitos eles são imediatamente reconhecidas a partir do momento que você analisa o gráfico. O mapa mental, gente, ele permite que as revisões sejam bem mais efetivas, bem mais rápidas. Ele é de fácil inclusão de nova informação. Eu vou mostrar isso para vocês no software. A natureza aberta do gráfico, ela estimula o cérebro a pensar novas conexões, a pensar novas ideias. Então, como é que eu uso o mapa mental? Parto do princípio em que eu tenho um tema central, eu tenho uma ideia. No caso aqui, no nosso projeto, o tema central é o título do nosso projeto. Né? Então, você vai escrever o nome do projeto em si e, a partir dali, vai começar a pensar, né, o que você vai fazer. Então, em volta do assunto central, coloque, né, os principais temas ligados a esse tema central. Esse tema pode ser comparado aos títulos dos capítulos de um livro, caso você queira montar um livro. No caso do projeto, eles se representam as fases que vocês vão desenvolver no projeto de vocês. Né? Use linhas para ligar esses temas ao assunto central. Né? Então, eu tenho o tema central e, a partir dali, eu faço linhas para pegar os subtemas que eu vou desenvolvendo a partir dali. Né? Se necessário, desdobre esses temas secundários em novos temas e conecte ao tema origem. Portanto, eu posso, né, simplesmente partindo de um tema, quebrar para outros e mais outros, assim por diante. Né? Não tem limites, tá, gente? Você pode ir e avançar à vontade. Há algumas técnicas que você vai adquirindo ao uso da ferramenta, né,
que vocês podem fazer uso, né? Enfatize e evidencie sempre o uso imagem central, não parte do princípio sempre de uma imagem central. No caso do software, né, que eu vou mostrar para vocês, ele permite que vocês trabalhem cores variadas, que vocês usem imagens, símbolos, forma, textura, etc. Né? Vocês podem fazer variações de tamanho de letra, de linha, de imagem, pode mostrar hierarquia, entre outros diversos níveis de informação. Né? Tudo isso pode ser feito, né, por essa ferramenta. Olha, aquilo que eu estava falando para vocês, ó. Não interrompa o fluxo da ideia. Anote as ideias imediatamente, da forma como a coisa aconteceu. Você não está ali para julgar se a pessoa está falando certo ou está errado. Quando você está trabalhando o mapa mental, o importante é você colher a ideia em si. Se algum colega, por exemplo, vocês estão querendo fazer um projeto, por exemplo, de reforma de uma fachada. Aí um colega disse, olha, vamos pensar em fazer a moldura em alumínio. É verdade, aí você anotou. Aí outro colega, gente, bora fazer em alumínio. Aí você vai dizer, não sei o que, o fulano já falou. Não faça isso. Anote também a outra ideia do colega, que ele falou que também ele quer uma estrutura de alumínio. Anote as duas ideias, porque depois, gente, vocês vão fazer uma espécie de garimpagem e tirar as anotações repetidas, enfim. Mas naquele momento, não interrompa a ideia de ninguém, mesmo que ela seja repetida. O importante é deixar o cérebro trabalhar. O importante é você colher o máximo de informação que você puder. Tá? Então, deixe esse julgamento dessas modificações para mais tarde, quando você for melhorar o mapa mental. Então, mostre as associações, então use seta para mostrar essas conexões, você pode usar cor, símbolo, forma, triângulo, círculo, o que você quiser. O importante é que você mostre e evidencie essas associações. Sempre que possível, seja claro, organize o espaço e deixe áreas em branco para futuras inserções. No caso de você usar um software, não há necessidade de você ter preocupação com isso, porque o software ele permite que você faça a inserção e deleção em qualquer momento, em qualquer área da construção do mapa mental. Mas caso você se utilize de um flipchart, né, você pode sim deixar aí escrevendo e deixando os espaços, desenhando e deixando os espaços. Use somente uma palavra-chave por linha, isso é importante. Use letras de imprensa, pois nesse caso é mais fácil de lembrar, fácil de ler. Escreva as palavras ao longo das linhas. O comprimento da linha no software, de acordo com o que você escreve, ele determina o tamanho da linha de acordo com a frase que você vai escolher. Isso aqui é importante também, principalmente no caso de você usar o software. Linhas centrais mais grossas, a espessura diminui à medida que você se afasta do tema, né? Justamente para denotar quem ele é. Né? Desenvolva um estilo próprio. Quando você faz uso do mapa mental, você vai criando habilidades em usar essa ferramenta, de tal forma que você começa a criar um estilo, né, único, que é unicamente seu, de trabalhar com essa ferramenta, de desenvolver utilizando essa ferramenta. Então, isso vocês vão adquirir utilizando a ferramenta em si. Né? Use sua criatividade e torne seus mapas alegres, coloridos, né, bem artísticos. O software permite que vocês façam isso. Né? Então, gente, vou interrompendo esse daqui, porque agora eu vou mostrar o software para vocês. Né? Eu quero mostrar o software para vocês nesse exato momento. Tá? Para vocês verem como é que como é que ele desenvolve, como é que se desenvolve o mapa mental em si, utilizando esse software em si. Como eu falei para vocês, o software, eu tenho ele comigo, né? Já está subindo aí a tela para vocês. Né? O nosso software chama-se Xmind. Né? Xmind, né? Tá dando para todo mundo ver aí, né? O nome do software é o Xmind. Né?
Ele é um ótimo software. Esse software vocês vão desenhar vocês vão utilizar, aliás, se vocês quiserem, é claro, vocês podem usar a mão de outro facilitador, mas se vocês quiserem, vocês podem usar esse software para desenvolver o mapa mental, o EAP e o organograma da sua equipe de projeto, que faz parte do contexto daquilo que vocês vão desenvolver nesse projeto. Tá? Então, essa ferramenta é o XMind. Tá? Vou fazer uma rápida demonstração aqui para vocês da ferramenta em si, tá, gente? Cadê o software? Então, vamos lá. Vocês estão observando aí, quando eu carrego o software, eu já carreguei aqui no meu computador, gente, porque como ele é um software gráfico, ele requer que o computador de vocês tenha um determinado grau de memória, né? Ele requer memória e requer processador. Como meu computador é lento, ele demora um pouco a carregar, então eu carreguei antecipadamente para demonstrar para vocês, né? Então, observem aqui. Existem vários modelos que vocês podem desenvolver nesse software. São muitos deles, tá? São muitos que você pode desenvolver. Olha, vocês podem criar a estrutura e espinha de peixe aqui, pode ser desenvolvido. Vocês podem fazer fluxograma, pode criar fluxograma também nesse software, tá? E criar uns mapas mentais. Pode ainda criar um mapa EAP, né? Sim, aqui dentro dá para desenvolver mapa EAP, tá? Então, vou partir do princípio em que eu vou vou desenvolver um novo projeto. Eu vou criar um projeto em branco, totalmente em branco. Olha, estou clicando aqui nesse blank, né? Que é um projeto em branco, não vou carregar nenhum, né, dos que estão prontos. Então, ele parte desse princípio aí, tá, gente? Eu preciso ter a ideia central. Eu li na semana passada que tem uma equipe de vocês aí que parece que vai desenvolver o projeto de uma fachada. Então, aqui seria o tema central do projeto, né, que era projeto de desenvolvimento, vou escrever aqui, tá? Desenvolvimento fachada. Não precisa identificar de quem, né? Então, olha, esse aqui seria o meu projeto. Como é que eu faço o mapa mental? Vocês vão reunir aí na equipe de vocês, e à medida em que vocês vão se reunindo aí, os colegas vão dando ideias, né? Vão dando ideias aí do que compõe, uma fachada, né? O que é necessário para me colocar na minha fachada, para ter essa fachada disponível, né? Então, eu posso criar a partir daí. Por exemplo, alguém chegou e falou para mim, olha, minha fachada, para ser fachada, ele precisa ter um layout. Preciso desenhar um layout. Eu preciso definir a estrutura. Olha só, gente, eu estou divagando aqui, tá? Não sei se é isso mesmo, não. Ele precisa ter estrutura. Para ser uma fachada, eu preciso definir o design. Bem que o layout e design é a mesma coisa. Não vou colocar aqui. Eu preciso contratar especialista para desenvolver, né, para construir a fachada em si. Para me desenhar minha fachada, eu vou precisar, por exemplo, deixa eu ver o que seria outra coisa. Eu precisaria de definir a luminária, ou melhor, definir um material. Coloca aqui. O material material visual, né? Vou colocar assim, tá? Não sei se é isso ou não, mas estou chutando aqui, tá, gente? Então, você vai desenvolvendo o mapa mental de vocês nesse software. Lembre-se que eu disse para vocês que é possível definir, desenhar, criar os desenhos de acordo com o que eu quero. Por exemplo, aqui eu vou dizer que a estrutura dele vai ser uma estrutura no formato de elipse, né? E à medida em que ele vai trabalhando para os dados mais adiante, eu posso definir também a largura da linha, lembra? Mais grossa no início, na medida em que você vai se afastando, vai se tornando mais fina, né? Eu posso dizer também que essa linha, vai ser uma linha curva,
Tá vendo aí, ó? Tá? Vamos lá, vamos ver que contratar especialista. Vamos supor que esse aqui foi o que a equipe chegou, né? Disse, olha, é isso aqui que eu preciso, portanto, é essas as etapas que eu preciso executar para desenvolver minha fachada. Agora, eu vou trabalhar cada uma dessas ideias secundárias. As ideias secundárias, gente, elas representam no projeto como se fossem fases. Então, eu vou ter uma fase lá que se chama-se contratar especialistas. Então, eu vou definir nessa fase aqui, né? Vou definir a partir daqui quem é os profissionais que eu devo contratar. Olha só que interessante, né? Contratar especialista. O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que pesquisar, né? Mão de obra especializada. Tá? Depois que eu pesquisei a mão de obra especializada, eu preciso contratar, agora eu vou lá para os profissionais. Contratar eletricista. Eu vou precisar também contratar um metalúrgico. Consultei as mãos de obra, estou contratando um metalúrgico. Vou precisar contratar também, uma pessoa que entenda de serigrafia. Né? Vou contratar ainda... E isso aqui, gente, vocês podem, à medida que vocês vão decidindo aí quais são o pessoal que vocês precisam cooptar para que o projeto se torne viável, vocês vão acrescentando aqui. Caso vocês esqueçam de alguma coisa, vocês podem acrescentar a qualquer hora e momento, sem nenhum problema. Então, eu tenho aqui o eletricista, o metalúrgico, o serigrafista, e agora eu preciso contratar o design. Né? Que é o cara que vai desenhar a fachada, né? A desenhar a fachada para mim. Se eu esqueci de alguém, eu posso acrescentar depois, tá? Posso vir para cá agora, para layout, olha, e definir o que eu vou fazer no layout, né? Criar layout, por exemplo. Criar layout. Estão observando que a partir do momento em que eu trabalho as derivações que advêm do segundo nível, eu já estou usando o verbo de ação. Tá? Os verbos de ação, eles são necessários para definir a atividade que precisa ser feita. Tá? Então, por exemplo, eu vou contratar especialista. O que eu preciso para contratar especialista? Olha só, pesquisar. Eu vou primeiro pesquisar os especialistas que eu quero, ver se eu tenho no mercado. Uma vez que eu tenho, eu vou contratar cada um deles. Tá? Mas olha só, todos eles com verbo de ação. Tá? É a mesma coisa. Quando eu vou definir, vou trabalhar em si, cada uma dessas atividades ela precisa ter um verbo de ação, obrigatoriamente. Né? Então, layout, criar layout. Eu vou submeter a aprovação para o layout. Tá? E assim por diante. Lembra que eu falei para você, olha, a linha vai crescendo à medida em que eu vou me distanciando. E essa linha aqui, ela precisa ser uma linha mais fina. Né? Então, eu posso diminuir as linhas, fazer com que a linha se torne uma linha mais fininha. À medida que eu me afasto do gráfico, é claro que eu não posso deixar a mesma linha, tá? Eu vou definindo uma linha mais fina. Né? E é isso que a gente faz, né? No projeto. No mapa mental. Pronto. E aí, olha, eu vou criando meu mapa mental. Meu mapa, eu posso, gente, se eu quiser, né, isso eu vou definir essas ações para todos eles, tá? Todos eles vão ter essas ações. Lembrando o seguinte, gente, você não consegue desenvolver uma ação
de processo sem usar, no mínimo, 3 passos. Tá? Então, por exemplo, esse layout já terminou aqui? Não, tem mais coisa a ser feita aqui. Tá? Então, você vai conversando com a equipe e vai perguntando, o que é? Para mim ter um layout pronto, o que eu preciso? Olha, já criei o layout, estou submetendo para aprovação. Aí eu vejo, depois, o que vem? Vem a aprovação em si, né? Ou seja, o layout está bom, ok, então está pronto. Depois, vou mandar executar a estrutura do layout. Enfim, tem uma série de outras ações que precisam ser feitas aqui. Eu estou apenas fazendo uma demonstração para vocês. Bem, lá na apresentação eu falei para vocês que era possível colorir essas ideias, né? Então, vamos lá, vamos fazer isso então. Eu posso definir aqui, olha, eu posso colorir as minhas linhas, olha, eu posso definir cores. Ó. Cada uma delas vai ter uma definição de cor. Opa. Uma definição de cor que eu posso utilizar para cada uma das estruturas que eu criei. Tá vendo aí, ó? Então fica um visual bonito, as pessoas se sentem bem olhando para o visual da apresentação que ela está criando e tal. Então fica muito legal, né, a partir daí. Deixa eu colocar esse daqui, pronto. Tá? Então, à medida em que as ideias vão surgindo, vão tendo cores diferentes. Né? Eu vou mostrar um aqui que uma outra turma montou. Né? Ela montou para que vocês vejam, basicamente, o que é um mapa mental já pronto. Tá aqui, ó. A turma quis montar, por exemplo, ela queria um mapa mental sobre a formatura deles. O projeto era planejar a formatura, então o projeto se tratava da formatura em si. Tá? Então, olha aí, gente. Estão vendo aí? Ó, o tema central era a formatura da turma. Eles definiram aqui, isso aqui não fui eu que fiz, tá? Foi eles que foram falando, eu só fui escrevendo aqui para eles, né? Fizemos em sala de aula mesmo isso aqui, tá, gente? Olha, na formatura, eles definiram que queriam um buffet, queriam uma decoração, queriam música, queriam uma sessão de fotos, queriam convidados. Estão olhando aqui como foi feito cada uma das ações para que esse buffet exista, todas essas ações precisam ser criadas. Olha aqui, uma ação com subação. Tá? Na decoração, eles disseram que precisavam de uma casa de festa. Mas como a casa de festa ela é uma subação, não, uma subfase, no caso, né? Aí eles definiram o que vai acontecer. Para mim ter essa casa de festa, o que é preciso? Eles definiram aqui todos os passos que precisam para ter essa casa de festa. Depois continua o projeto normalmente. Tá? Então, esse aqui, gente, ele é um modelo que foi feito pelos alunos, né, desta turma aqui, né, para fazer a formatura deles. Então, tudo foi definido antecipadamente. Tá? Foi falando, as ideias foram fluindo, foi organizando. Eu posso organizar essas ideias, cada uma dessas unidades aqui, elas podem ser modificadas, tá, gente? Eu posso trazer para cima, para baixo, eu posso mover, né, da forma que eu quiser, né? Então, o software me permite que eu faça justamente isso, né? Fica bonito, né, professor? Bem organizadinho. Fica bem bonitinho, todo bem organizadinho. É isso que esse software, gente, permite, né, para que vocês possam trabalhar a estrutura de mapa mental, que é o próximo item que vocês vão desenvolver. Certo? Bom,